a gente se converte, a gente se entrega a Jesus Cristo, a gente é como criança, a gente não sabe muito bem das coisas. O que eu faço agora? Aceitei a Jesus, o que eu faço agora? Abre um pouquinho essa porta aí, Juliana, para Guilherme poder me ouvir lá e dar uma melhorada no som para mim, por favor. O que eu faço agora? Eu crio em Jesus Cristo. Como é que eu vou viver daqui para frente? Como é que vão ser as coisas? A vida cristã é assim, como uma criança. Ela não sabe bem as coisas. Os pais é que vão começar a instruir essas crianças nos primeiros passos, nos caminhos, até que elas estejam prontas. Sim ou não? Sim. A vida cristã é assim também, meu irmão. E tem muitas coisas na vida cristã que a gente, às vezes, passam-se os anos e a gente ainda não compreendeu muito bem como é que isso funciona. E hoje eu queria falar um pouco a respeito de uma área da vida cristã que muitos conhecem muito pouco, ou até mesmo desconhecem. E eu queria falar hoje a respeito da unção. Amém, irmãos? E eu quero quebrar aqui alguns mitos, trazendo conhecimento para todos nós, para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito da unção. Amém, queridos? Abre comigo lá em Atos, capítulo de número 10, por favor. Eu acho que está um pouco alto, não sei se é o meu retorno, se é para vocês aí. Pode tirar um pouco do meu retorno, Guilherme, por favor? Som. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Então tá bom. Atos capítulo de número 10, no verso de número 38. Aleluia. Atos 10, 38. Você que tem o hábito de ministrar a palavra de Deus, vou te dar uma dica boa. Repita por diversas vezes, quantas você desejar, o versículo que você vai ler, para que as pessoas possam ir, à medida que elas vão abrindo, elas não se esqueçam e não se percam no texto que você está citando. A ponto de chegar, na hora que você começa a ler, a pessoa não entendeu. Mas qual é o versículo mesmo? É 38 ou é 48 que ele falou? Ela já não sabe. Então, é bom isso, você pegar e repetir por diversas vezes. Até na hora que você efetivamente vai ler, você repete mais uma última vez, para que fique bem claro para o seu público. Amém, querido? Você que está aí ministrando a palavra, aprenda isso aí, que isso é uma boa prática. Atos 10, 38 diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? A unção transmitiu a Jesus uma habilidade divina para a realização do propósito para o qual ele aqui estava. Então, o que a unção vem sobre nós, ela vem com qual objetivo? Vem nos trazer uma capacidade, querido. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso me ensina? Me ensina que todos os cristãos precisam e dependem
da unção. Ainda que você não perceba, ainda que você não saiba disso, mas eu e você precisamos da unção. Assim como aquela criança que eu citei no início precisava ser orientada pelos pais, olha, não coloque o dedo na ficha, olha, não coloque a mão no fogo. Assim também eu e você precisamos de orientação, eu e você precisamos dessa unção, porque ela vai nos capacitar a fazer coisas que normalmente nós não seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Percebe, irmãos? A unção é algo tremendo. E a unção na vida de Jesus, ela veio justamente para isso. Veio dar a ele uma habilidade para realizar tudo aquilo para o qual ele tinha um propósito estabelecido. Amém, irmãos? Diga assim, eu tenho um propósito. Então eu preciso da unção. Aleluia. Não é um privilégio de Jesus ser ungido, irmão. Você pode ser ungido, você é ungido. Percebe? Ainda que você não saiba muito bem lidar com isso. Mas hoje você vai aprender. 2, 3, amém. Até o final do culto a gente aumenta, intensifica esse amém. Glória a Deus. Olha só, eu peguei 2 definições de unção. Uma no hebraico e outra no grego. No hebraico, a palavra unção é mashar. Mashar. Eu acho que pronuncia assim mesmo, se a Lisiane me socorrer ali, porque ela que é me auxiliar para assuntos do hebraico. Mashar. E significa untar, ungir, espalhar um líquido. Ungir, consagrar, ser ungido. Isso é unção. Agora é interessante a palavra mashar. Me lembra ruar. Quem sabe o que é ruar em hebraico? Hã? O que é ruar? Vento, espírito. Ok? É a mesma raiz, irmão. Tem a mesma raiz. Então, o que me diz que unção é algo que é como um vento, é o Espírito sobre nós. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Pronto, e agora a gente vai para a definição do grego, que é qualquer coisa ungida. Unção era a cerimônia inaugural para os sacerdotes. É um unguento, geralmente preparado pelos hebreus com ervas aromáticas e óleo. E eles pegavam e ungiam as pessoas. Ungiam as coisas. Lá no Antigo Testamento, eles ungiam também coisas. Amém, irmãos? No Novo Testamento, nós não vemos eles ungindo coisas. Nós vemos eles ungindo pessoas. Ok? Bom, Jesus, irmãos, até aquele momento dele ser batizado nas águas por João Batista, vocês lembram? Até aquele momento, querido, ele ainda era como um jovem qualquer. Você não viu Jesus, criança, curando ninguém. Vamos pedir para o menino Jesus. Não, o menino Jesus não resolve nada. Nunca resolveu, nunca fez nada por ninguém. E o adolescente Jesus também não. E o jovem Jesus, muito menos. E o adulto Jesus também não resolveu nada. Mas quando ele foi batizado, nas águas, a palavra de Deus diz que veio do céu sobre ele, um espírito como de uma pomba, e pousou sobre ele.
Ali, quando Jesus sai daquelas águas, ele sai para começar o seu ministério. Aí sim, agora ele ungido, ele saiu para fazer tudo aquilo para o qual ele foi escrito a respeito dele. Percebe, irmãos? Isso é que é importante que eu e você percebamos. Percebamos o quê? Irmão, você nunca conseguirá fazer nada bem sucedido se você não colocar a sua dependência no Espírito Santo. Nós precisamos dele nos mínimos detalhes. Nós precisamos dele no nosso dia a dia, nas tomadas de decisões, naquilo que acontece, querido. Eu não posso desprezar o bom conselho do Espírito Santo. Eu não posso desprezar um dos atributos do Espírito Santo, é que ele nos guiaria em toda a verdade. Ai, pastor, mas o senhor está falando de unção ou está falando do Espírito Santo? Deixa eu dizer para você uma coisa. João 5, versículo 19, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho a si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Quanto mais íntimo de Deus, mais sensível ficamos para corresponder e fluir com a unção que recebemos. Eu vou chegar lá ainda, né, para te explicar a respeito do Espírito Santo, da unção e do poder. Eu vou chegar lá ainda. Mas é importante que você perceba, irmãos, que nós percebamos nessa manhã a dependência que nós precisamos ter do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo, irmãos. Irmãos, tira o Espírito Santo da igreja, a gente vira um clube social. Tira o Espírito Santo da nossa vida, a gente se torna como que moribundos, andando errante por esse mundo, sem saber para onde ir, o que fazer. Tira o Espírito Santo da nossa vida, querido, como que vai ser ruim para nós? O Espírito Santo em nós, querido, é a certeza de que nós vamos chegar em bom termo, essa certeza de que coisas boas estão por vir, é a certeza que tudo vai dar certo, ainda que o mundo esteja desmoronando ao nosso redor. Sabe por quê, irmão? Porque ele não vai nos guiar em lugares perigosos. Ele vai nos livrar no meio de lugares perigosos. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando a gente vê a vida de Jesus, olha para a vida de Jesus, a gente vê ungiu, Espírito Santo e com poder. Lá em Atos 10, 38 nós vimos isso. Ungiu, Espírito Santo e com poder. Sabe o que é isso, irmão? O que significa isso? Que essas três coisas são exatamente a mesma coisa. A unção é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o poder. Amém, irmãos? Todas as três coisas é uma coisa só. Não tem como desassociar. Percebe, querido? Amém? Agora, eu queria conduzir esse estudo dessa manhã para algo interessante, que é a dupla obra do Espírito Santo. A dupla obra do Espírito Santo. A unção, querido, ela vem sobre nós, mas a unção também está dentro de nós. Amém, irmãos? Nós temos um livro aí chamado O Espírito Santo. Tem ainda, Ju? Dele? Acabou? Mas se você quiser, a gente adquire para você. É o Espírito Santo sobre nós e o Espírito Santo dentro de nós. É um livro de irmão Reagan,
espetacular, querido, muito bom para trazer esclarecimento a respeito disso para a sua vida. Se você desejar, você procure a Juliana, que está ali atrás. Levanta a mão, Juliana. Essa é a Juliana. Muito bem. Glória a Deus. Mas vamos falar então sobre a unção por dentro. Abre lá comigo em João capítulo 14, verso 16. João 14, 16. Às vezes você vê assim a pessoa, né? Nossa, aquele cara ali, aquele profeta, ele é poderoso em Deus, hein? Uau! Quem é ele? É o poder de Deus, é o Espírito Santo agindo na vida dele. Amém, irmãos? João, capítulo de número 14, verso de número 16. Você achou? Amém? Diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oh, aleluia. Glória a Deus, o Espírito Santo, queridos. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, querido, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Pastor, mas antes de eu aceitar Jesus, o Espírito Santo habitava em mim, não? Não. Por quê? O ensino é longo, mas eu vou dar uma tentativa de enxugar para você compreender. O que acontece? Quando nós, antes de confessar a Jesus, antes de entregar nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o que acontece? Quem nós somos? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito, segundo a Bíblia, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, pronto. Se eu estava morto no pecado, eu estava morto porque eu morri, porque eu fui enterrado? Não, porque eu fui separado de Deus. Por que eu fui separado de Deus? Por causa do meu pecado. Percebe? Então, se eu vivi em pecado, eu não poderia ter acesso a Deus. Mas agora, uma vez que eu creio em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida passa a ter um espírito novo. Esse espírito novo que a Bíblia diz que tirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Esse coração de carne é um espírito novo, irmãos. E esse espírito novo não tem pecado. Por isso, o Espírito Santo de Deus pode vir habitar na minha vida e na sua. Porque o Espírito de Deus não pode habitar aonde há pecado. Por quê? Porque fere a santidade dele. Percebe? Amém? Então, é um estudo mais longo, mas resumindo para que a gente possa entender é isso. O Espírito Santo, ele só vem para habitar em nós quando nós nascemos de novo, quando nós passamos a ter um espírito novo. Amém, irmãos? Porque esse espírito não é mais um espírito de pecado. Portanto, se ele não é pecado, quer dizer que agora esse espírito é um espírito vivo. Percebe, irmãos? Agora o Espírito Santo habita dentro de um espírito vivo, um espírito sem pecado. Amém, irmãos? Então, vamos lá. E ele diz assim, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O que é esse outro? É outro da mesma espécie. É o Espírito Santo. É outro igual a ele. Aquilo que Jesus fez, enquanto ele andou aqui nessa terra, junto com os discípulos, ele enviaria outro para poder fazer as mesmas coisas e outras maiores ainda.
Amém? Então, o que o Espírito Santo vem fazer? Ele vem ajudar a mim e a você a andar como Jesus ajudou os discípulos. Como é que ele ajudou? Vamos lá. Você vai sair daqui hoje craque, hein? Jesus, o que ele fez com os discípulos? O que ele ensinou os discípulos no dia a dia? Ele ia percorrendo os caminhos e com o exemplo de vida, ele mostrava para os discípulos o que eles tinham que fazer. E o que eles faziam? Curavam pessoas. Sim ou não? Encontraram um possesso de espíritos malignos, de demônios. Lembra? Lá no caminho, lá daquele gadareno. Encontraram lá 2 sujeitos lá endemoniados. O que aconteceu? Libertou os 2. Curou, libertou. Encontrou uma pessoa que estava morta, Lázaro, a menina Talita, percebe? Ressuscitou os 2. Que mais? Alimentou os famintos. Que mais? Trouxe provisão financeira. Como que ele trouxe provisão financeira? Bom, vamos lá. Também é outra coisa que a gente dá aqui um outro estudo. Mas, irmãos, Jesus tinha uma companhia missionária. Ele tinha 12 pessoas diretamente ligadas a eles. Essas 12 pessoas tinham famílias. E essas pessoas tiveram que deixar os seus trabalhos para seguir a Jesus. Quem é que sustentava a família deles? A companhia ministerial de Jesus. Que tinha um tesoureiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém que não tem recurso financeiro precisa de tesoureiro? Quem é que precisa de tesoureiro? Quem tem muito dinheiro para administrar. E tinha tanto dinheiro, presta atenção aqui, ó. Tinha tanto dinheiro que o tesoureiro roubava a bolsa e ninguém dava falta. Presta atenção. Quem era o tesoureiro? Era Judas. Judas. Aquele lá. Mas outra forma que Jesus sustentava, com provisão financeira. Pedro chegou e falou assim, ó, estão aí, cobrando os impostos. Nós não temos dinheiro hoje. Como é que faz? Faz o seguinte, vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele e vai ter um dinheiro lá para pagar o seu imposto e o meu imposto. Outro da mesma espécie. O que o Espírito Santo faz hoje na minha vida e na sua vida por dentro? Ele nos guia em toda a verdade, nos dando instruções. Vá até a casa da direita, procure a pessoa fulana, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Espírito Santo. O Espírito Santo te dando uma ideia. Uma ideia. Uma ideia, querido, pode mudar a história da sua vida. Uma ideia do Espírito Santo pode te conduzir a você ser próspero financeiramente. Uma ideia. Esses dias eu estava conversando com meu filho lá em casa.
uma ideia chegou para ele. E ele falou assim, eu posso fazer isso? E ele começou a fazer isso. E começou a movimentar o negócio dele. Financeiramente falando, irmãos. Por quê? Porque não desprezou a unção. A unção vem e traz uma ideia para você, para mim. Sabe, irmãos, nós temos que perceber essas coisas. A gente não pode desprezar o Espírito Santo, não. A gente querendo limitar o Espírito Santo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como cristãos, nós precisamos parar de dizer como que o Espírito Santo deve agir. Olha, só é do Espírito se for assim. Só vai ser comigo se acontecer assim. Ô, irmão, deixa eu te falar um negócio. Me ajuda aí, deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo. Deixa eu falar com você. Em 2005 eu tive uma doença grave, chamada cancro, da pior espécie. É adenocarcinoma, isso, no estômago. Ninguém sabia que eu não tinha sintoma nenhum, não tinha problema nenhum, eu estava feliz da vida, vivendo a minha vida, e de repente fomos fazer um exame de rotina e descobrimos lá que tinha essa doença dentro de mim. Quando eu peguei e descobri isso, eu comecei a pensar assim, não, Deus vai fazer assim, assim e assim. Irmão, se Deus não quiser fazer assim, 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 Ele quiser fazer assim, assim, assado, pronto, é Ele que é Deus. Deixa eu só te contar, Ele não fez do jeito que eu quis, Ele fez do jeito dele. Pronto, eu estou vivo aqui até hoje para contar essa história para você. Percebe, irmãos? Esse é o ponto. O ponto é que nós precisamos de parar de limitar o agir de Deus. Muitas pessoas colocam Deus numa caixinha de fósforo e começam a empurrar ali, a Deus ali. Aí ela vai até aqui. Não, agora não pode mais, senão cai. Aí volta a caixinha de fósforo para lá de cá. Não, Deus não pode mais, porque senão cai, não pode. Irmãos, quem disse que não pode, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que nós podemos pedir, pensar, imaginar, irmão. Agora, Ele habita dentro de mim, de você, para que eu e você possamos considerar a presença dEle. Agora, fala sério, quantos de nós sequer lembramos que o Espírito Santo está dentro de nós durante o nosso dia a dia? Quantos de nós desconsideramos a presença dEle? Irmãos, o Espírito Santo foi dado a mim e a você para nós fazermos mais. Para nós irmos mais além de onde os discípulos foram, de onde os apóstolos foram. Eles tinham um universo limitado de pessoas para alcançar. Eu e você, hoje, nós somos ilimitados. Pensa na internet. Quantas e quantas e quantas milhões de pessoas eu e você podemos influenciar? Mas sabe quem está influenciando? O mundo. Por quê? Porque eles entenderam o mecanismo, como é que funciona. Entenderam como é que aquele negócio ali atua. Eu vou influenciar. E agora nós temos dezenas, centenas, milhares de influenciadores digitais. E nós? Estamos vendo a banda passar. Irmãos, nós precisamos acordar, porque o Espírito dentro de nós, querido, ele nos guia em toda a verdade. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim, mas aquele que confirmou convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso
coração. 1 João capítulo 2, versículo 20 a 27, diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais e porque mentira alguma jamais procede da verdade. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Deixa eu dizer aqui para você, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim, falou assim, então quer dizer que a unção está em mim, eu não preciso aprender mais nada. O Espírito vai me ensinar todas as coisas. Mentira! Isso não é verdade, irmãos. A unção, o que ele está dizendo aqui é que a unção, nós precisamos depender da unção. Olha só, eu vou ler o versículo para você entender o que é, olha. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que te ensine de novo sobre isso. Sobre o quê? Sobre a unção. Você já sabe que a unção está em você. É esse o ponto. E não que nós não precisamos aprender mais. Nós precisamos aprender. E como que a gente aprende? Uma das formas de aprender é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Alguém está falando e alguém está ouvindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E essa unção é verdadeira, ela está presente em nós, querido. Amém, irmãos? A unção está presente. Considere a unção dentro de você. Considere a unção dentro de você. Ela não é falsa, ela é verdadeira. Permaneça nela, como Deus te ensinou. Permaneça nessa unção e Ele vai te conduzir em toda a verdade. Está aí meio perdido? A unção vai te conduzir à verdade. Não sabe qual decisão tomar? A unção vai te conduzir a toda a verdade. Precisa de tomar uma decisão amanhã de negócio? A unção vai te conduzir à verdade. Precisa de saber se vai mudar de emprego, se não vai mudar de emprego? A unção vai te conduzir a toda a verdade. Percebe, irmãos? Eu vou mudar de cidade. A unção vai te dizer a hora, o tempo e o modo de fazer as coisas. Considere a unção, meu irmão. Aleluia. Todos os cristãos possuem a unção por dentro. A unção por dentro é algo que nos foi dado quando nós nascemos de novo. Ponto. Romanos 8:9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nesse caso, todos nós aqui somos nascidos de novo. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Todos nós somos dele. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora vamos lá. Agora a unção sobre. O que é a unção sobre mim? O que é a unção sobre você? O que é a unção sobre nós? Você sabe o que é, irmão? Sei, Guilherme sabe. Queria ter um filho assim. Aleluia. Abre lá em Lucas 24:49. Oh, aleluia. Lucas capítulo 24, verso 49. Aleluia. O maior inimigo do pastor é aquele relógio. Voa. Lucas 24:49. Você achou? Amém? Vamos lá, Lucas 24:49 diz assim:
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Diga comigo, revestido de poder. O que é a unção sobre nós? É um revestimento de poder. Aqui, nesse texto, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: permaneçam na cidade até que sejam revestidos de poder. Não saiam daqui até que vocês sejam revestidos de poder. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus lindos. Sabe para quantas pessoas foi dada essa promessa? Para cerca de 500 pessoas. 500 pessoas. Sabe quantas efetivamente foram revestidas de poder? Cerca de 120. Sabe o que isso significa? Que 380, no mínimo, não permaneceram na promessa que Jesus tinha feito. 380 pessoas não perseveraram. 380 pessoas não consideraram aquilo que Jesus havia prometido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se Jesus prometeu, eu não arredo o pé. Se Jesus falou com você, irmão, é esse o ponto que eu quero que você perceba nessa manhã. Se Jesus te prometeu alguma coisa, fica firme. Ai, pastor, mas está demorado. Demorado está a voz do diabo, porque quem chegou primeiro foi a palavra de Deus e disse que vai acontecer. Percebe, irmãos? Se Deus falou, pronto. Descansa. Vai acontecer. Permaneça firme. Permaneça firme, porque vai acontecer. 500 pessoas, 380 foram embora. Mas 120, irmãos, 120 valorosos, 120 amados irmãos, foram revestidos do alto de poder. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todos que perseveraram foram cheios do Espírito. Todos. Eu quero te desafiar e te encorajar nessa manhã. Persevere. Persevere naquilo que Deus falou com você. Persevere naquilo que Deus tratou com o seu coração. Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Atos 1:8. Agora nós vamos ver o cumprimento disso. Jesus prometeu, e agora Atos capítulo 1, verso de número 8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A unção de poder vem sobre nós para isso. E agora você pula para o capítulo 2. Você está em Atos capítulo 1, agora você vira a página da sua Bíblia aí, ou dá uma rolada com o seu dedo aí no seu telemóvel, e você vai encontrar Atos capítulo 2, e diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Lembra do ruar? Lembra? Que eu falei lá no início? Agora aqui a gente vê. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. O que encheu toda a casa? Um som. Meu Deus.
como de um vento impetuoso. Já viu aqueles ventos que faz aqueles barulhos? Aqui é uma maravilha, aqui em Portugal. Faz uma barulheira na época dos ventos, que eu falo assim, fecha essa janela que estava ao barulho. E vai, aquela coisa toda, um vento impetuoso. O som era como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, agora vem a outra face da ação da unção, que é o Espírito Santo que vem sobre nós. Nós falamos sobre o Espírito Santo dentro de nós, que nos guia em toda a verdade, que nos dá inspiração, que nos orienta. Agora, o Espírito Santo sobre nós, querido, ele vem para nos revestir de poder. Para que eu preciso de um revestimento de poder? Para várias coisas, irmãos. Principalmente para anunciar o Evangelho, para alcançar outras pessoas, para libertar o cativo. Precisa do poder, querido. Amém, irmãos? Mas uma coisa interessante que é esse mover do Espírito Santo sobre nós foi esse revestimento com sinais de falar em outras línguas. Amado, deixa eu dizer uma coisa. Uma das coisas mais importantes que o cristão tem, uma das ferramentas mais importantes que o cristão tem, é o falar em outras línguas. Por quê? Porque o falar em outras línguas, querido, a palavra de Deus diz que isso edifica a mim mesmo. Quando eu falo em outras línguas, eu estou me fortalecendo por dentro. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Cristãos passam por situações difíceis. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por situações difíceis. Agora, de repente, você fala assim, mas não é possível. Fulano passa por uma situação muito mais simples que a minha, e muito mais difícil que a minha, e tá rindo. Por quê? Não é possível uma coisa dessa. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez seja pelo fato dele crer nesse mover do Espírito Santo, que dá a ele a capacidade de orar em outras línguas no meio da adversidade e se fortalecer por dentro. E quando a adversidade chega, querido, ele começa a ele ri da adversidade. Irmão, rir da adversidade não significa que você desconsidera a adversidade. Rir da adversidade significa que você sabe que você está numa posição em Deus que é superior à adversidade. E que por mais adversa que seja a adversidade, ela vai passar. Percebe, irmãos? E isso você vai se fortalecendo por dentro. Aleluia. Você se fortalece. Você ora em línguas. A palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Olha lá comigo em Judas. Vou te trazer uma revelação nessa manhã. Judas, a carta de Judas, não é o Judas que traiu Jesus. Porque senão ele deveria ter feito ela psicografada através de alguma coisa. Porque o Judas se enforcou, irmão. Ele morreu. Então ele não podia ter escrito essa carta. Esse Judas aqui é outro Judas. Não confunde.
Irmãos, é sério, mas eu já vi gente achando que era o mesmo. Não é não, viu, irmão? Judas só tem um capítulo, você vai lá no versículo de número 20. Vós, porém, amados. Alguém falou alguma coisa aí? Isso. Vai lá no Apocalipse e volta um pouquinho. É o penúltimo livro da Bíblia. Judas, capítulo... Amém, irmãos? Então, a importância disso, a Bíblia nos orienta. Paulo, ele pega e fala, lá em Coríntios, ele dá uma orientação à igreja de Coríntios a respeito de oração em outras línguas. E em outro momento, ele diz, olha, eu oro em outras línguas muito mais do que qualquer um de vocês. Irmãos, percebe a importância disso. Se orar em outras línguas fosse uma coisa que não fosse importante, o Novo Testamento não teria diversas e diversas e diversas citações da importância de orar em outras línguas. Amém, irmãos? Sabe o grande problema? É a nossa mistificação. A gente costuma mistificar as coisas. Orar em outras línguas é só para o profeta. Não, irmãos. É para todo crente nascido de novo. A unção por dentro é para todo cristão. A unção sobre é para todo cristão. Percebe, irmãos? Todo cristão tem a unção por dentro. Mas nem todo cristão tem a unção por cima, que vem por cima. Por quê? Porque não foi ensinado. Não é porque não tem, é porque não foi ensinado. Percebe, querido, a importância de você saber das coisas, para que você saiba como se portar. Amém, irmãos? Agora eu vou contar do sapato. Deixa eu contar para vocês. Certa vez, eu vou encerrar com isso, tá bom? É a primeira de muitas. Ainda esse ano eu não contei. Olha só. Eita, glória, é uma boa ouvinte. Olha lá, ó, tá vendo? Irmãos, estava eu na igreja lá no Brasil ainda, e eu estava vendo um culto, assistindo um culto, e de repente eu olhei para o meu pastor e eu senti no meu coração o desejo de ofertar um sapato na vida dele. Só que tem um detalhe. Quando eu senti esse desejo, eu estava querendo um sapato. Então eu tinha ali um conflito de interesse. Como é que eu vou dar um sapato para ele se eu estou querendo comprar um para mim? Não dá o dinheiro, né? A matemática não bateu. Pronto. Aí na segunda-feira estava eu na rua, num shopping center lá em Belo Horizonte, na minha cidade, quando de repente eu vejo um sapato numa loja dessas que você mesmo pega, né? Você não pede para a pessoa, você vai lá e olha o sapato, se você gostou, bota no pé, experimentou, não gostou. E eu vi aquele sapato, falei assim, que sapato bonito, é a cara do meu pastor. Peguei o sapato, na hora que eu olhei assim, barato o sapato. Aí eu olhei assim, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você não compraria esse barato para você, por que você vai comprar para ele? Aí eu peguei e joguei o sapato lá assim na prateleira, falei assim, deixa eu contar, viu? E saí da loja. Quando
Quando eu saí da loja, o Espírito fala assim comigo, começa a orar em outras línguas. Ó. E aí eu peguei, e eu estava numa extremidade do shopping, e o meu carro estava na outra extremidade do shopping. Eu falei assim, eu vou sair por aqui. Então, e fui, andando no shopping e orando em outras línguas. E fui orando em outras línguas e fui atravessando aquele shopping center todinho. Lá no final do shopping center, naquele corredor, o corredor se dividia em dois, para a direita e para a esquerda. E eu tive uma inclinação de virar para a esquerda. Quando eu virei para a esquerda, tinha um outro corredor que dava assim, tinha uma loja lá na frente, assim, Itapuã Calçados. Aí eu falei assim, eu não conhecia essa loja. E continuei orando em outras línguas, fui lá na direção da loja. Na hora que eu chego lá, irmãos, os sapatos da marca que eu gosto, todos na vitrine. Pro casado, está aqui, é o meu Ferracini. Sou apaixonado com essa marca, gosto, confortável. E eu vi lá assim na vitrine, aqueles sapatos maravilhosos, de tudo quanto é cor e tal. E eu falei assim, não é... Aí, eu peguei e virei e falei, eu falei assim, eu vi um sapato marrom, falei assim, esse aqui eu vou comprar para o meu pastor. Cheguei lá, virei para a mulher e falei assim, ó, eu quero um sapato desse aqui, número 41. Aí ela virou para mim, 40. Aí ela virou e falou assim, deixa eu lá pegar. Ela foi lá, pegou, o senhor quer experimentar? Eu falei assim, não, não é para mim não. Pode embrulhar para presente. Aí ela foi lá, separou, volta a mulher. Olha, senhor, esse sapato nós estamos com a promoção dele, com 50% de desconto. Então significa que se o senhor levar 50%, quando sabe que 50% é a metade, o senhor pode levar 2, pelo preço de 1. Aí eu olhei para ela e falei, me dá um igualzinho, porque eu quero cantar lá na frente na igreja, junto com o meu pastor, nós dois com um sapato igualzinho. Dá um igualzinho, só que agora me dá o 42. Ela foi lá, buscou o 42 e trouxe para mim. Experimentei, olhei assim no pé, falei assim, eita, coisa linda. Peguei o sapato, ela pegou o sapato, foi lá e levou lá no caixa. Daí a pouco vem a mulher de novo. Falei, ixi, o que foi agora? Volta a mulher. Ela virou e falou assim, senhor, exclusivamente hoje, a loja está com essa promoção. O senhor compra um sapato, tem 50% de desconto. Mas quando o senhor leva 2, o senhor tem direito a levar um grátis. De borla. Viu, Jorge? De borla. Levei 3 sapatos, paguei 1. Paguei o do meu pastor só. Fiquei com 2 sapatos. Falei assim, me dá então um pretinho, igual esse aqui, mas eu quero um pretinho. Pronto. Levei 3 sapatos, 2 para mim e 1 para o meu pastor. Numa boa, com preço de 1. Não é porque eu, na verdade, levei 1, né? Então, 2, paguei o preço de 1. E levei 3. Irmão, presta atenção. O Espírito Santo, querido, quando você considera a voz dele, se eu não tivesse considerado a voz dele, eu teria levado aquele sapato michuruca, aquele sapato ruim para o meu pastor. E eu não teria levado 2 para mim. Mas quando a gente considera a voz do Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Quando eu saí daquela loja, a oração em outras línguas foi me conduzindo para o lugar certo, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele nos guia a pastos verdejantes, ele nos guia a águas tranquilas,
Ele nos guia a lugar de refrigério. Irmão, Deus é especialista nisso. O que precisa, eu e você considerar. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão comigo? Queria chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. Você pode ficar em pé. Nós já estamos encerrando. Durante muito tempo, eu ouvi dizer o seguinte. Que para você orar em outras línguas, você tinha que subir no monte, que você tinha que fazer, que você tinha que esperar. Quem sabe um dia aconteceria de você passar a falar em outras línguas. Durante muito tempo foi assim. Mas o que a Bíblia ensina a respeito disso? A Bíblia ensina que só uma coisa precisa. Precisa que eu seja nascido de novo. Se eu sou nascido de novo, o Espírito Santo já habita em mim, já habita em você. E se o Espírito Santo habita em mim e habita em você, e ele habita em mim e habita em você, nós já temos todo o potencial divino para poder falar em outras línguas. Nós não precisamos esperar mais. Percebe, irmão?